Ex-advogada mineira aposta na venda de pão de queijo congelado e fatura R$ 25.000 por mês. Nesse dia do pão de queijo, dia 17 do mês 8, conheça a história da empreendedora que abriu o próprio negócio durante a pandemia com a receita de sua avó. Atenas Rodrigues e Lucas da Silva, criadora da Dona Zelda. No edifício Copan, no centro de São Paulo, a mineira Etana Rodrigues, 34 anos, vende pães de queijo e outros quitutes com sabor de casa de vó. A empreendedora, que tem desejo de compartilhar a cultura do seu estado, tem a receita e o apelido de sua avó Zilda como protagonista. Fundada em 2020, a marca Dona Zelda não é Zilda, fatura R$ 25.000 ao mês e agora planeja levar os produtos congelados para os supermercados. Formada em Direito, Rodrigues sentia que não conseguia ser criativa em sua carreira e, em janeiro de 2020, decidiu largar o emprego. A ideia de começar a empreender com pão de queijo veio naquele ano quando a pandemia já havia começado e ela morava em São Paulo. Eu estava passeando com a minha cachorrinha e falei para o meu marido: vamos vender pão de queijo congelado embalado do paninho. Apesar de sempre ter gostado de cozinhar, o pão de queijo nunca foi sua especialidade. O esposo Lucas da Silva, de 32 anos, embarcou no desafio, mas sua primeira reação foi lembrar que ela não sabia preparar o quitute. Os dois foram passar um tempo em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando ela aprendeu a receita da avó. A empreendedora recorda que Zilda, que era chamado de Zelda pela seu avô, chamou a ideia de neta de maluca, mas mesmo assim repassou os conhecimentos. Ela me ensinou a sovar e todas as técnicas. Depois comecei a fazer testes em São Paulo, porque minha avó faz pão de queijo de olho. Ela falava das medidas assim: uma pratada de polvilho conta. Em meio a várias rodadas de testes para chegar à receita ideal de pão de queijo, Silva, formado em engenharia, ajudou no desenvolvimento financeiro da empresa. Daquele mesmo ano, a Dona Zelda foi lançada com um investimento de cerca de R$ 2.000, usadas para comprar forninhas, imprimir folhetos e comprar os insumos. Com um perfil do Instagram de panfletos distribuídos nas portas de casa do bairro Jardim Bonfiglioli, onde a empreendedora mora, a clientela foi construída. De repente chegou uma mensagem de uma menina com uma foto do folheto e eu achei muito legal. Temos clientes fiéis do bairro até hoje, que nos conhecem nessa época, aponta Rodrigues. No início, os pães de queijo eram preparados na cozinha de casa e as entregas realizado por eles mesmos de carro pela cidade. Os pães de queijo começaram a ser vendidos congelados e embalados com paninhos. Fotodivulgação. A Dona Zelda cresceu com o compartilhamento de fotos dos quitutes pelas redes sociais e com o diferencial de transportar os consumidores para Minas Gerais e servir um pão de queijo tradicional que leva ovo, leite, polvilho, óleo, água e queijo. O principal destaque para a empreendedora é o uso de queijo canastra, vindo de Minas. Ele vai perdendo água no longo do processo e é o que garante o sabor marcante. Nossos queijos são maturados por cerca de 11 meses, o que nem sempre pode ser feito pelas grandes marcas, explica. A produção dentro de casa se tornou inviável. Os principais motivadores da mudança foram o espaço ocupado pelos equipamentos adquiridos, como um cortador e um freezer cheio de queijo que invadia o apartamento. Encontraram um imóvel de 13 metros quadrados da Vila Madalena, onde passaram a fazer fabricação em novembro de 2020. Nos momentos em que as restrições da pandemia estavam reduzindo, o espaço também ficou aberto para receber clientes que podiam comer o salgado assado. No entanto,
entanto, o imóvel passou por problema de infiltração, o que fez com que eles precisassem se mudar novamente do ano passado. Hoje, a dona Zelda conta com uma fábrica do Jardim Bolfigliore e uma loja do edifício Copa no centro de São Paulo. Os pães de queijos podem ser adquiridos via delivery. E o espaço de vendas físicas também oferece outros alimentos como bolo de milho, caçadinho, biscoito de polvilho e broa, além de cafés especiais. Todas as opções são comidas que você comeria na casa da sua avó e sentiria saudade de comer, diz. Rodrigues conta que o crescimento foi orgânico e lento. A ideia inicial era que a fábrica fosse no imóvel do Copan, mas ainda tem muita coisa para ser construída. É um público mais velho e mais desconfiado de estar pagando caro, então precisa deixar claro o que a pessoa está consumindo, pontua. A porção com 10 pães de queijo custa R$ 22 e um trio de pão de queijo recheado com pernil e geleia de pimenta sai por R$ 60. As opções do quitute congelado custam entre R$ 24 e R$ 38, com opções recheadas com requeijão de raspa, calabresa ou goiabada. Hoje a dona Zelda já fornece pão de queijo para algumas cafeterias, mas ainda quer chegar aos supermercados. Além disso, ela pretende construir uma mezanino de imóveis do Copan, já que o espaço atual é considerado pequeno, principalmente em horário de pico. A empreendedora ainda está investindo em novos produtos como o biscoito de polvilho congelado para vender e pequenos pães de queijos fritos. A meta é chegar a um faturamento mensal de R$ 40 mil até o final do ano.